fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maior do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Caros irmãos, amados em Jesus Cristo, já estamos no 5º domingo da Páscoa, e como nós sabemos, de acordo com o nosso credo, depois que Jesus padeceu, morreu e ressuscitou, ele aparecia aos seus discípulos ainda durante 50 dias antes de subir aos céus. Esses dias que nós estamos até agora, estávamos meditando aquela confusão que existia no coração dos discípulos diante de que Jesus ressuscitou ou não ressuscitou. E Jesus apareceu no meio dos discípulos, Jesus partiu o pão para os discípulos, Jesus apareceu a Madalena, e ali nós vamos tendo dados concretos sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou, como ele nos ensinou a ser igreja, juntamente com todo o conjunto final, que nós vamos chamar de testamento de Jesus. Jesus, nós vamos escutar no Evangelho de São João, sabendo que tinha chegado a sua hora de voltar para o Pai, ele desejou ardentemente ceiar conosco. E ali Jesus, no meio daquele lugar do lava-pés, do lugar da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, Jesus fez discursos para nos ensinar a ser cristão. Então, se nós paramos e pensamos: o que é ser cristão? É vir na missa todo domingo. Já é alguma coisa, mas não é. Ser cristão é ter um coração que bate na mesma direção que Jesus, é ter essa capacidade de um dia, na nossa oração pessoal ou na nossa oração comunitária, sentarmos diante de Jesus e ver Jesus falando conosco
ah, Padre, mas eu não vejo mais Jesus, eu não toco mais Jesus. Mas o Senhor, através da graça do seu Espírito, nos dá essa intimidade com Ele e com o Pai. E o que Jesus está nos ensinando nesta última ceia, de maneira muito concreta, de acordo com o Evangelho de hoje? Pensemos, os discípulos estão desolados, porque Jesus começou a falar que Ele vai voltar para o Pai. Jesus começou a falar que vai precisar sofrer, que Ele vai morrer, mas que Ele vai ressuscitar. Mas eles não sabiam o que era ressurreição. Como assim ressuscitar? Então eles só sabiam que iam perder Jesus. E no meio desse discurso, dois dos apóstolos de Jesus, Tomé e Filipe, vão fazer duas perguntas que vão devolver ao nosso coração a paz. Jesus começa falando: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. O que Jesus está querendo dizer aos discípulos? Olha, se vocês acreditaram no Deus que separou Abraão, no Deus que suscitou Isaac, no Deus que suscitou Jacó, no Deus que tirou o seu povo do Egito, no Deus que introduziu eles numa terra prometida, se vocês acreditam nesse Deus que falou através dos profetas e Ele não falhou, Ele continua realizando os seus milagres, as suas graças através de mim. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Jesus é a continuação da revelação do Pai. Então os discípulos podem acreditar nele. E qual é a maior verdade que Jesus nos dá? Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Eu estou voltando no coração do Pai, mas o coração do Pai não é só meu. O coração do Pai é de cada um de vocês. E eu vou lá, porque vocês não podem entrar no coração do Pai, porque vocês pecaram. Mas assumindo os seus pecados, morrendo na cruz e ressuscitando, eu vou abrir o coração do Pai, para que onde eu estiver, também vós estejais. Olha a consolação que Deus nos dá. Eu posso desejar estar no coração do Pai, não por minha grandeza, mas se eu me faço pequeno, eu posso olhar para Deus e ali, recebendo a sua graça, participar dessa comunhão de amor. Depois, quando Jesus continua dizendo que volta para o Pai, e Ele diz que eu vou para um lugar que vocês sabem como é, vocês sabem onde é. Aí Tomé diz, olha que humildade de Tomé. Jesus afirma, vocês sabem. E Tomé diz, eu não sei. Quantas vezes nós não temos humildade quando as pessoas falam, você sabe, né? Aí enche o peito e fala, você não é assim mesmo. Você sabe como ir para o céu? Sei, lógico que sei. Só ir para a missa, só confessar. Muito mais que isso. Não sei. Não sei. Hoje nós vamos ter o início, né? A missão, envio dos noivos. Eles já estão de idade, já fizeram catequese. Não é possível que eles não sabem? Não sei. O cristão tem que ser humilde. Ele não sabe das coisas do céu. É Deus que revela como nós vamos ser fiel no nosso matrimônio. É Deus que nos revela. Vamos ter também curso de batismo. É Deus que nos revela como nós vamos viver bem com os nossos filhos e ensiná-los a ir para o céu. É Deus que fala. E Tomé disse, eu não sei, Senhor, nós não sabemos. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé, olha para mim, trilha os meus passos, e tu serás feliz. Tu chegarás no coração de Deus. O coração de Deus foi aberto, e eu vou te mostrar o caminho, Tomé. É a minha vida, são os meus ensinamentos. É a verdade que eu passei durante esse tempo todo vos ensinando.
não tem outro caminho. Como nós vamos chegar em algum lugar se nós não sabemos para onde queremos ir? Olha o que o padre vai dizer aqui: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, mas para quem sabe para onde quer ir, precisa trilhar um caminho. E aqui eu preciso olhar para a minha vida e olhar para a vida dos santos e me questionar: por que o meu caminho é diferente do santo? Porque talvez eu não estou no verdadeiro caminho, porque as minhas escolhas não estão no caminho que é Jesus, verdade e vida. Mas, mais uma vez, Jesus falando no caminho, ele fala desse coração do Pai. E Filipe, reconhecendo, e aí ele aprendeu bem, tudo o que nós precisamos saber é estar no Pai, porque o Pai nos criou. O Pai deseja que nós voltemos a Ele, por isso Ele enviou o Seu Filho. Então Filipe, captando a mensagem, ele diz: então Jesus, antes de você ir, mostra ao Pai. Mostra ao Pai para nós. Eu quero ver o Pai. E aí Jesus fala muito claramente: quem me vê, vê o Pai. Vê o Pai. Eu conheço o Pai. O amor derramado através da vida de Jesus é o amor do Pai. E o amor do Pai é verdadeiro e fiel. Por isso hoje escutamos as duas primeiras leituras que falam dessa igreja nascente, dessa igreja que vai ser de fato o lugar onde aprendemos que nós somos do Pai e precisamos ir para o Pai. Hoje, fundando essa igreja, Jesus está preparando nós para Pentecostes, onde a igreja será batizada no Espírito e nos tornaremos um só povo, pela graça merecida na ressurreição. Então Jesus começa a falar dessa ida dele, nos ensinando a trilhar o caminho que é os seus ensinamentos, para que assim possamos entrar na casa do Pai. Hoje nós precisamos nos questionar: qual é o caminho que eu tenho trilhado? Porque é muito fácil nós todo domingo estarmos sentados aqui. É muito fácil nós enchermos uma fila de confissão. É muito fácil. O difícil é todo dia, sabendo que na casa do Pai tem uma morada, eu caminhar para aquela direção. Será que eu tenho caminhado para o lugar certo? Quais são as escolhas que eu tenho feito? Que Deus nos ajude a compreender que quando vemos a Deus como vemos Jesus, vemos o Pai. E quando vir na nossa cabeça: ah, mas Jesus não falou sobre isso, ah, mas Jesus não explicou isso, Jesus não falou isso. Falou sim. E continua falando através da sua igreja. O que é o ensinamento da igreja? É a contínua voz de Deus que fala aos nossos corações da única verdade, que é Ele mesmo. Tomemos cuidado para não ficarmos perdidos, tentarmos escusar que não sabemos o caminho. Sabemos sim. A igreja tem 2000 anos que nos ensina. Por que eu que nasci agora, eu com 34 anos, vou inventar um outro caminho? Vou escolher uma outra direção. Jesus nos ensinou o caminho e Ele confiou à igreja assistida pelo mesmo divino que vamos celebrar daqui a alguns dias. Que essa graça de ser igreja, de pertencer à igreja, possa não somente me fazer coisas que o povo da igreja faz, mas me fazer membro vivo dessa igreja, que pensa como Jesus e que sente como Jesus. Fechemos os nossos olhos um instante, abaixemos a nossa cabeça e pensemos nos caminhos que estamos trilhando e no convite que Deus nos faz hoje para trilhar o caminho que é Ele mesmo, em direção ao coração do Pai.
professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai,